Chegou a hora de gente destrinchar as decisões mais quentes do informativo 1170 do Supremo Tribunal Federal. Vamos entender o que o STF decidiu de mais importante. Então, o nosso roteiro é o seguinte: a gente começa com duas teses de peso, uma sobre imprensa e outra sobre tributos. Depois, a gente mergulha em decisões cruciais sobre direitos, meio ambiente e autonomia. Na sequência, um caso clássico de conflito de competência e, para fechar, vamos dar aquela espiada no que está no radar do plenário virtual. Bom, vamos começar com o prato principal. Duas grandes teses, ambas com repercussão geral. Ou seja, o que foi decidido aqui vale para todo mundo e mexe com dois temas super sensíveis: a responsabilidade da imprensa e os direitos de quem paga imposto. E a primeira pergunta é daquelas que todo mundo já se fez. Quem é que paga o pato por uma notícia falsa? O tema 995 trata exatamente disso. Imagina a cena. Um jornal ou um portal publica uma entrevista e nela o entrevistado acusa alguém de um crime. Só que a acusação é falsa. E aí? A culpa é de quem? Do entrevistado, do veículo de comunicação, dos dois? Olha só, o Supremo botou as cartas na mesa e definiu regras bem claras. A coisa muda dependendo se a entrevista foi gravada ou ao vivo. Se foi gravada, o veículo de imprensa pode ser responsabilizado. Mas, e aqui está o pulo do gato, só se ficar comprovada má-fé, sabe? Aquela intenção de prejudicar. Agora, se a entrevista foi ao vivo, a história é outra. A responsabilidade é toda do entrevistado. Mas atenção, nos dois casos, o veículo tem a obrigação de dar o direito de resposta e, claro, tirar o conteúdo falso do ar. E esse ponto é fundamental, porque o STF está mandando um recado bem direto sobre a internet. Não é terra de ninguém. Uma vez que a justiça bate o martelo e diz que a acusação era falsa, o conteúdo tem que sair do ar. É uma obrigação. Se não tirar, o veículo pode sim ser responsabilizado por isso. Beleza, saindo da imprensa e entrando no bolso do contribuinte. A segunda grande tese é o tema 1383, e ela trata de um princípio que é um verdadeiro escudo para a gente: o princípio da anterioridade tributária. Basicamente, ele impede que o governo aumente o imposto e já saia cobrando no dia seguinte. É uma garantia de previsibilidade, né? Ninguém pode ser pego de surpresa. Aí vem a grande discussão. Aumentar a alíquota de um imposto é uma coisa, mas e quando o governo simplesmente tira um benefício fiscal que já existia? Na prática, o valor a pagar aumenta, certo? A pergunta que o STF teve que responder foi essa: retirar um benefício fiscal é, no fim das contas, a mesma coisa que aumentar o imposto? E a resposta foi um sonoro sim. O Supremo fixou a tese de que não importa se o aumento do tributo é direto ou indireto. Se o governo corta um benefício ou um incentivo fiscal e isso faz com que o contribuinte pague mais, essa mudança tem que respeitar a anterioridade. Ou seja, tem que esperar o próximo ano e, em alguns casos, 90 dias para começar a valer. É uma vitória importante para a segurança jurídica. Agora a gente muda de foco. Vamos analisar duas decisões com impacto social e ambiental gigantesco. Uma delas mexe com a estrutura da Defensoria Pública e a outra ataca de frente o problema do garimpo ilegal de ouro. Vamos para o primeiro caso, a ADI 5644. A briga aqui foi por causa de uma lei de São Paulo. A pergunta era bem direta: um Estado pode, por meio de uma lei, dizer como a Defensoria Pública deve gastar o próprio dinheiro? Ou seja, pode interferir no orçamento da instituição? Pois é, o que essa lei fazia era o seguinte: ela pegava um fundo de assistência judiciária e carimbava 40% da grana para pagar advogados particulares. O STF olhou para isso e disse: opa, peraí, isso é uma interferência direta na autonomia da Defensoria, uma autonomia que está lá garantida no artigo 134 da Constituição. O resultado não podia ser outro: a lei foi declarada inconstitucional. O recado do STF foi claro: a Defensoria Pública tem que ter autonomia total, funcional, administrativa e financeira para decidir como usar seus recursos e como se organizar. Ninguém de fora pode dar palpite. Agora, um tema pesado: garimpo. A ADI 7.273 foi direto no coração de uma lei federal que, na prática, abriu uma porteira para o garimpo ilegal. A lei criava uma coisa chamada presunção da legalidade do ouro. Ou seja, bastava a palavra do vendedor e a boa-fé de quem comprava para considerar o ouro legal. Uma verdadeira brecha para esquentar ouro de origem criminosa. E as consequências dessa presunção de legalidade foram desastrosas. A gente está falando de um incentivo direto ao garimpo ilegal que leva a desmatamento, contaminação de rios por mercúrio, violência e invasão de terras indígenas. Um rastro de destruição e criminalidade. Diante disso, o STF foi taxativo, inconstitucional.
derrubou essa regra. A justificativa é que a lei feria de morte o dever do Estado de proteger o meio ambiente, um dever que está escrito com todas as letras no artigo 225 da nossa Constituição. Entrando na nossa terceira parte, agora o assunto é um clássico do direito constitucional. A famosa briga para ver quem manda em quê. Sabe aquela história de isso é tarefa do Estado ou isso é com o governo federal? Pois é, vamos ver um caso exatamente sobre isso. O caso é a ADI 7722 e o problema veio lá de Goiás. O Estado criou uma lei com regras próprias para o compartilhamento de infraestrutura, tipo os postes de energia elétrica. A questão é, energia elétrica não é um serviço que quem regula é o governo federal, a União. Será que um Estado pode criar regras próprias para isso? Aqui o conflito fica bem nítido. De um lado, a gente tem a Constituição, que lá nos artigos 21 e 22 diz que é a competência da União legislar sobre energia elétrica. Do outro lado, vem a Lei de Goiás e cria um monte de obrigações que não estavam previstas na legislação federal, acabando por interferir nos contratos de concessão que são federais. Ou seja, o Estado invadiu a praia da União. E o resultado foi o esperado. O STF bateu o martelo. A lei estadual é inconstitucional. Ficou reafirmado que cada um tem que ficar no seu quadrado. Se o serviço, como o de energia, é de competência federal, os estados não podem chegar e criar suas próprias regras por cima. Para fechar, vamos dar aquela olhadinha rápida no que está fervendo no plenário virtual. São os próximos assuntos importantes que o Supremo vai decidir. E a pauta tá bem quente, viu? Tem de tudo um pouco em discussão. A possibilidade de penhorar fundos de campanha eleitoral, uma questão polêmica sobre a obrigatoriedade de ter bíblias em bibliotecas públicas, a criação de cargos comissionados no Ministério Público e também temas como dispensa de licenciamento ambiental, cobrança de taxa municipal para infraestrutura de telecomunicação e até penhora de bens de empresa estatal. Muita coisa importante vindo por aí. Pois é, como a gente viu, o STF decidiu sobre temas que vão da liberdade de imprensa até a proteção do meio ambiente, passando pelo nosso bolso e pelo equilíbrio de poder entre Estados e União. São decisões que moldam, de verdade, o dia a dia da sociedade brasileira. E isso nos deixa com uma reflexão final. De tudo isso que a gente conversou, qual dessas decisões vai ter um impacto mais profundo e duradouro no Brasil? Fica aí a pergunta.